bem-vindos à Justiça Federal. Vocês estão começando quando no trabalho? Segunda? Ah, bom. Até agora só a apresentação da Justiça, tal, e acho que faz parte, não é? Vocês são de quais faculdades? Universidades? Uniriter, URGS, FADERGS, PUC, várias, ótimo, ótimo. Eu tive semana passada na URGS num evento lá. Eu e o Lucarelli somos egressos da URGS e teve um evento lá para o Valim, que é vice-diretor, né, o Valim, né? Convidou para um evento do Portas Abertas no sábado. E aí, para falar um pouco sobre... Mas é para falar para os alunos de segundo grau, não é? Que estão na expectativa de entrar na faculdade, na universidade, a universidade pública ou privada, enfim, era um evento lá focando mais a universidade pública, não é? E foi muito motivante para mim voltar, né? Voltar e ter contato com o alunado. Eu fui professor durante 5 anos de Direito Constitucional em Santo Ângelo, que eu conheci Santo Ângelo em função da carreira do juiz federal. E eu fui professor lá e o contato com o alunado deixa alunado e pretendentes a ser alunos, né? Que é o pessoal do segundo grau. Mas estava um clima assim muito legal na universidade, muito vivo, assim, universidade muito viva no sábado de manhã quando fui lá e eu acho que o dia inteiro foi o evento. Então parabéns às universidades, que eu sei que todas fazem esse evento Portas Abertas para apresentar, não é? A universidade para quem quer nela ingressar, quem pretende nela ingressar. O objetivo nosso hoje aqui, acho que também é apresentar a Justiça Federal a quem está pretendendo ingressar na Justiça Federal, como estagiário agora, e o futuro, não é? No futuro, quem sabe, servidores, juízes, juízas, servidoras, os juízes aqui dessa casa. Para falar da Justiça Federal, pessoal, eu vou situar um pouco no tempo. Por que existe Justiça Federal? Existe uma frase que é conhecida, talvez não de vocês, mas que diz que a Justiça Federal tem uma vocação profundamente republicana. O que significa exatamente isso? O que significa quando se diz que a Justiça Federal tem uma vocação republicana? Bom, a Justiça Federal nasceu com a República. Tudo bem. Tá, mas e aí? Por que nasceu com a República? Por que foi necessário ter uma Justiça Federal no início da República? Essa que é a questão. Então, eu vou retroagir um pouco no tempo para contar um pouco da história das instituições e aí, para tentar situar vocês, onde é que vocês estão entrando hoje, a apresentação que estamos fazendo desse ramo da justiça. Brasil, eu vou voltar bastante no tempo, mas eu vou fazer um salto rápido. Tá? Brasil descoberto em 1500. De 1500 a 1822, o Brasil pertencia a Portugal, no Império Português. De 1822, proclamação da nossa independência, até 1889, Império Brasileiro. Dom Pedro I, Dom Pedro II. E de 1989, 15 de novembro, até agora, República. Então, se vocês forem olhar, nós temos 4 séculos de existência do nosso país, que fomos monarquia. E um pouco mais de um século, 130 anos, se é que dá isso, 120 anos, 130 anos, de república. Nós temos muito mais história do nosso país vinculada à monarquia do que propriamente de república. Talvez seja estranho para nós isso, porque nós nascemos numa república, nós vivemos numa república, e sim, possivelmente morreremos numa república. Mas nem sempre foi assim aqui no Brasil. E nós vínhamos de 400 anos de império e, num determinado momento, em 15 de novembro, o Marechal, sei lá, se puxou a espada e está proclamada a República, cai o império. E aí temos um problema. Temos um problema político imenso. Porque nós temos 4 séculos de gerações de políticos, né? Todas as gerações políticas formadas com a ideia de império. 4 séculos de gerações de instituições públicas e privadas pensando em império. 4 séculos de povo aqui formado pensando e tendo ideia de império. E de um 15 de novembro para 16, somos uma república.
E a grande parte do povo não tinha a menor ideia do que seria uma república. A verdade é essa. Algumas revoluções, algumas revoltas que aconteceram durante o reinado de Pedro II foram sufocadas. Algumas, uma nossa aqui, a Revolução Farroupilha, uma revolução republicana. Sim, federalista e republicana. Queria a implantação de uma república cisplatina. Então, ideias de república já existiam aqui ali, mas todas, e foram mais de 20 revoluções sufocadas, apaziguadas, se quiser outro termo, pelo Dom Pedro II, que teve o grande papel de pacificador do nosso Império Brasileiro. Mas e agora nós estamos teve o grande papel de pacificador do nosso Império, e mais. Se vocês olharem o mapa, pensem na cabeça de vocês no mapa da América Latina. Só América Latina. Se vocês olharem o mapa da América Latina, no lado leste vai ter um país que é um continente. Do lado do oeste, uma extensão de terra que, se somada, vai ser o tamanho do nosso país. Mas que é toda ela dividida em pequenos ou grandes países. Ou seja, o Império Português, e depois o Império Brasileiro, especialmente, conseguiu fazer aquilo que o Império Espanhol não conseguiu. Manter a unidade territorial e nacional do Brasil. Nós sofremos revoltas, mas todas as revoltas que aconteceram durante o Império foram sufocadas, apaziguadas, inclusive a nossa aqui, a Revolução Farroupilha. O que não aconteceu com a América Espanhola, ficou toda dividida. Então, nós tínhamos a época da Revolução Farroupilha, já estou evocando coisa, da proclamação da República, algo de muito valoroso, que é a nossa identidade. A nossa identidade de sul a norte. A nossa identidade do... hoje vamos colocar cidades, Oiapoque e Chuí. O nosso território permaneceu íntegro. E qual é o problema que estávamos tendo nessa transição de monarquia para a república? Se todas as instituições eram pensadas como império, todas as instituições eram não republicanas, os partidos políticos pensavam em partidos imperiais, nós tínhamos uma necessidade fundamental. Caiu o regime, o que é necessário? Primeira coisa, mais importante para que as pessoas que tomaram poder possam exercer o poder. O que tem que fazer? Houve uma Constituição. Tem que fazer... Quem é que falou? Fazer uma Constituição. Outro promulga uma Constituição, outro, né, chama os representantes do povo para fazer uma Constituição. A República foi proclamada em 89. A Constituição é de 1891. Qual o problema fundamental nesse período aí? A primeira necessidade era fazer uma Constituição. E a segunda necessidade era regulamentar essa Constituição. Mas fazer uma Constituição significava pedir para que alguns do povo viessem, num Congresso Nacional, fazer uma Constituição. Porque queríamos uma república, que apesar da república ter vindo através de um golpe, afinal de contas, a Constituição queria ser uma Constituição democrática. Como que vamos fazer uma Constituição republicana se as pessoas todas políticas pensavam com a ideia de império? Nós chamaríamos os representantes do povo para fazer essa Constituição republicana, e quem é que seria eleito? Seria eleito, teríamos o risco enorme de ser eleito, as pessoas políticas que tinham vocacionadas, estavam identificadas com a ideia de império. Como é que nós íamos dar andamento a essa república se as pessoas que possivelmente ocupariam os cargos legislativos, porque eram as que estavam mais à vista, estavam identificadas com o império? Então, teve uma saída, que foi a saída eleitoral. Qual é a saída eleitoral? Muda-se o regimento eleitoral. Por isso, e aqui um parênteses, a lei eleitoral é fundamental em qualquer eleição. Municipal, federal, estadual, é fundamental. Porque ela diz quem é que pode ser eleito. Ela diz quem é que pode concorrer aos cargos eletivos. Quanto que precisa, qual a idade, quantos são os membros que serão eleitos. Embora o povo vá às urnas escolher os seus representantes em determinado dia,
a lei eleitoral, e saber o que diz a lei eleitoral, é fundamental para o processo de escolha, porque ela determina como é que serão feitas as escolhas dos governantes. E se tínhamos esse receio no início da República de que fôssemos fazer uma Constituição que não seria republicana, mas seria imperial, muda-se a legislação eleitoral. E em vez de se votar em pessoas, como até então se fazia nas eleições que havia, se passa a votar em partidos políticos. No tempo do Império havia 2 partidos políticos estruturados, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Na República, esses 2 partidos foram para a ilegalidade. Qual é o único partido que sobrou? O Partido Republicano. E assim foi possível levar para dentro do Congresso Nacional da época pessoas afinadas com os ideais republicanos para fazer a primeira Constituição. E assim, na eleição seguinte, se conseguiu levar pessoas afinadas também com os ideais republicanos, mas já com regras que possibilitou também a vinda de pessoas do antigo regime, porque o nosso regime, na verdade, no país, nunca foi totalmente excludente, para trazer um pouco, não é? Um pouco até para ter uma oposição sob o controle dentro da Câmara, dentro do Congresso, se trouxe as pessoas também vocacionadas com os outros ideais, mas também foram aceitas para fazer a regulamentação. Então, nós tínhamos uma Constituição republicana e nós tínhamos, então, já uma legislação, um Congresso Nacional eleito para fazer leis voltadas para a Constituição republicana. Eu pergunto, isso basta? Nosso problema está resolvido? De 4 séculos de monarquia para fazer vingar de vez essa república? Basta uma Constituição e bastam as leis? O que a lei precisa? A lei precisa, a lei é um comando geral, abstrato, normativo, geral, abstrato. Tem que ser aplicada a lei. A lei tem que ser cumprida espontaneamente, primeiro ponto. Mas quando ela não é cumprida espontaneamente, alguém tem que ordenar que faça. Então tínhamos que ter a certeza de que essa Constituição e essa lei iam sobreviver, apesar das instituições ainda monarquistas. E qual é a solução que temos que fazer, então? Nós temos que fazer a tal chamada solução judicial. Que, mal comparando, bem comparando, se vocês estudaram, e creio que sim, o caso Marbury versus Matthews nos Estados Unidos, foi a solução judicial que, através da Suprema Corte, transformou a Suprema Corte no grande árbitro do conflito entre republicanos e federalistas. Aqui, a Suprema Corte... Qual foi a solução judicial? Cria-se um poder que não tem assento na vontade, cujas pessoas que os ocupam os lugares não se submetem à votação. Eu ia dizer, não tem assento na vontade popular, vírgula. Não é que o Poder Judiciário não tem assento na vontade popular. O Poder Judiciário tem assento na vontade popular, porque o Poder Judiciário está previsto na Constituição, e a Constituição foi feita por aqueles que a escreveram, tiveram votação do povo e tinham autorização do povo para escrever essa Constituição. Então, sim, o Poder Judiciário tem assento à vontade popular, mas o Poder Judiciário aqui não se submete a eleições. Em outros países, existe eleição para Poder Judiciário, para promotor, mas aqui não. O nosso, no início da República, imagine se fosse nomeação. Não é como é hoje, concursos, que é mais republicano, que permite dar maiores possibilidades a todos. Se não fosse republicano, eu não estaria aqui falando para vocês. Alguns podem dizer, graças a Deus. Não, mas não estaria aqui perdendo meu tempo ouvindo ele. Mas, enfim, se não fosse republicano, eu não teria menores condições. Vejam, então cria-se o Poder Judiciário, cria-se o Supremo Tribunal Federal, que vai fazer valer, vai ser o grande guardião da Constituição republicana. E esse Poder Judiciário é que vai julgar os conflitos que existem entre os estados que podem se rebelar de novo, em face à Constituição republicana, que podem não querer aceitar a legislação republicana, porque os estados estão formados há 4 séculos com as ideias de monarquia, e as ideias republicanas que os estados tinham, alguns, como o nosso, era de se separar.
separatistas, corríamos o risco, inclusive, da unidade nacional, que foi mantida, como falei, pelo Império, mas que também tínhamos o risco agora de, bom, já que teve um golpe para transformar em república, vamos dar um golpe para dividir. Corríamos esse risco também. Cria-se, então, o Supremo Tribunal Federal para ser o grande fiel dessa balança entre monarquistas e republicanos nesse espaço de tempo. E assim, como grande árbitro, surgiu essas competências do Supremo Tribunal Federal de guardião da Constituição e das leis republicanas. Competência que ele manteve entre a Constituição e as leis até 88, quando a guardião das leis ficou para o STJ. Mas mais, porque eu tinha que chegar onde estamos agora. Como é que íamos garantir que nas justiças estruturadas dos estados, as nascentes instituições republicanas não teriam esvaziadas as suas competências pelas autoridades judiciárias dos estados, criando-se uma justiça que não é a justiça dos estados, mas é a justiça da União, e que vamos chamar de Justiça Federal, que vai ser a competente para quê? Para julgar os conflitos que ocorram entre as instituições republicanas e quaisquer outras instituições ou pessoas. E é por isso que vocês abrem a Constituição de vocês. Espero que façam isso religiosamente todas as semanas. Faço mesmo, como professor de constitucional, tudo que é que todo mundo leia a Constituição. Vocês leem no artigo 109 que compete ao juiz federal. A que compete o juiz federal? Processar e julgar as causas em que a União, autarquias, empresas públicas sejam autoras, rés ou opoentes. A competência da Justiça Federal vem daí. Vem dessa nascente história republicana. Nasce com o intuito de ser o fiel da balança das instituições da nascente república. E nasce com esse viés de dar o tratamento adequado e justo às instituições da nascente república. Para retirar, sim, essa foi a palavra, a competência dos estados que poderia ter, via decisão judicial, uma invasão das competências federais, pelos estados das competências federais, e impedir, via decisão judicial dos estados, naquela época, estou situando no passado, naquela época, as vocações republicanas que estavam nascendo com o golpe republicano, com a Constituição republicana e com as leis republicanas. Então, a Justiça Federal nasce nesse contexto. Obviamente que a Justiça Federal, se nasce com esse contexto, passado mais de um século do nascimento da Justiça Federal, os propósitos da Justiça Federal, que justificaram o seu nascedouro, hoje não existem. Não existe na história da nossa República, salvo engano, não existiu, e talvez por com essa função toda com toda essa gama de amarras que foram feitas vindo da lei eleitoral para fazer a Constituição, para fazer as leis que disciplinam normativamente o conteúdo da Constituição, por assim dizer, e pensar na aplicação da lei federal no país. Não tivemos revoltas significativas como tivemos no tempo do Império. Então, meus caros, a história da Justiça Federal, do seu surgimento, por que existe, e por isso que se diz que a competência da Justiça Federal é ratione persone, em razão da pessoa. Em razão da pessoa de direito público que está ali como ré, como autora, como opoente, enfim, defendendo os seus interesses. E por isso que essa competência, então, nesse momento da nascente república, foi pensado uma competência exclusiva para uma justiça que estava sendo criada, e por isso que se diz que a Justiça Federal, então, tem uma vocação republicana, tem uma dívida com a República. E acho que, se temos uma dívida, temos certeza que temos dado os serviços prestados pela Justiça Federal, têm sido, eu acho, que merecedores dessa dignidade que nos foi dada,
né, da qual passamos a fazer parte a partir do momento que assumimos, entramos aqui como estagiários, como servidores, como juízes. Todos nós vestimos essa camiseta da Justiça Federal. E o que eu mais desejo para vocês, não sei se vocês já fizeram estágio, se estão no final do curso, provavelmente estão na metade do curso em diante, provavelmente, não sei. Mas o que eu desejo de vocês é isso. Que sabendo da história dessa instituição republicana, vistam a camisa dessa instituição republicana, porque as instituições todas dependem de nós, que aqui estamos, nesse momento histórico, vestindo ou deixando de lado a camiseta. E nós precisamos aqui, estagiários, servidores e juízes, que vistam a sua camiseta no seu tempo histórico. E que façam história no seu tempo histórico. E se vocês estão aqui hoje, vocês estão dispostos a fazer isso. Eu confio em cada um de vocês. E sei que vocês vão dar o sangue de vocês para que essa bela história continue pelas mãos de vocês. Bem-vindos a essa casa. Bem-vindos. Obrigado. Com vocês, um que foi meu formador na Justiça Federal, era colega de faculdade, e tive 4 anos trabalhando com ele como juiz substituto em Canoas, onde os nossos... Não, onde aprendi muito sobre Justiça Federal e sobre direito. E dei as cutucos nele também. Ah, não chora, calma. Ó, tá provado que eu sou um baita recrutador de talento, né? Ninguém acreditava que ia ter uma palestra com esse homem aí. Eu arrumei em 48 horas uma palestra pronta com o Dr. Matiello. Bom, pessoal, quando me convidaram, na verdade, era para tentar passar para vocês uma visão mais do... deixa eu tentar não ser muito franco e direto, que é um problema que eu tenho às vezes. Mas era para passar para vocês assim, a visão do que a gente espera do estagiário. Tá? Talvez pudesse ser, se fosse para ter algum tema, o pessoal vai dizer na prática, assim, está gravando, mas não tem problema, eu tenho 20, 30? Quantos anos eu tenho aqui dentro já? Quase 30, né, eu acho. Eu estou conservado no álcool um pouquinho, tá? Mas eu tenho quase 30 anos aqui dentro. Mas poderia ser basicamente é um xixi preventivo, tá? Mas não é isso. A minha ideia era falar para vocês, e o que o pessoal me pediu, passou das vivências que a gente tem tido nas unidades, e sobre as alterações que a gente vem vivenciando nos processos de estágio e nos estagiários. Tá? Talvez pegando o mote do que o Matiello falou, eu poderia começar dizendo para vocês assim, vocês têm que vestir a camiseta da instituição, da justiça, mas a parte da minha palestra para vocês é pedir que vocês vistam a camiseta de vocês aqui dentro. Mas é vestir a camiseta. Vestir a camiseta é botar vontade no que vai fazer, se dedicar ao que vai fazer, e não pensando na gente, não pensando na instituição, não pensando na nação, não pensando em ninguém, pensando em vocês também. Tá? Eu sou... Bom, tinha uma parte que eu ia contar, mas quando disseram que era gravado, a gente não pode dar o nome e os dados concretos, mas é importante dizer para situar vocês assim, né? O Machado estava dizendo, nós dois somos formados na URGS, que é relevante ou não, para mim, a faculdade só representa, ou quem ingressou nesta ou naquela faculdade só representa que naquele momento, naquela seleção, aconteceu isso. Ninguém é melhor, ninguém é pior do que ninguém porque está numa faculdade A, numa faculdade B, ou porque tem uma nota A, uma nota B. Tá? Mas eu e o Matiello somos formados nos anos 90, tá? Não vou, deixa uma média de 10 anos assim para vocês pensarem. Para vocês terem uma ideia do que eu quero de vocês de dedicação. Eu estudei, hoje em dia talvez vocês pensem que já é outro mundo, mas eu estudei sempre em escola pública, não por opção, por falta de recursos, tá? Aqui em Porto Alegre, sempre escola pública. Sempre disseram que eu queria fazer direito, eu não me lembro dessa parte, mas fiz cursinho porque no meio do ano apareceu um cursinho lá no meu colégio, na Zona Sul de Porto Alegre, e fizeram um simulado, e aí disseram que quem fosse o primeiro lugar no simulado ia ganhar uma bolsa. Eu fiz para saber como é que era fazer
um simulado, uma prova de vestibular, e eu e uma colega empatamos, não me lembro com que pontuação, e ganhei uma bolsa. Aí consegui fazer um cursinho, senão não conseguiria fazer cursinho. Fui fazer o vestibular da URGS também sabendo, olha, ou tu passa na URGS ou tu tá ferrado, não tem o que fazer. Graças a Deus passei na URGS, e aí, ao contrário, talvez, do que muita gente diz hoje em dia sobre a juventude, vocês devem estar acostumados a ouvir, as minhas filhas estão acostumadas a reclamar do que a gente fala sobre a juventude, vocês também devem estar já de saco cheio dessa história. No segundo dia da aprovação, um amigo dos meus pais, que era gerente de um banco, foi lá visitar eles, me deu os parabéns, e ele disse para ele, e agora? Eu disse, não, agora eu quero um emprego, me arrumo um emprego, e eu quero no jurídico. Aí ele me ligou no outro dia, te arrumei um emprego no jurídico, só que era de office boy. Era office boy para pagar conta para o chefe, para ir de uma sede à outra do banco, Banco Itaú na época, no centro, carregando papel higiênico de carrinho, coisa assim, que muita gente naquele tempo já não fazia e acho que hoje também não ia querer fazer. E eu fui lá, olha, é dinheiro, é um trabalho digno, vamos fazer. Fui, fiz, segui toda a minha faculdade, concluí a faculdade no último semestre da faculdade da URGS. Fiz o concurso aqui, me chamaram para o concurso na Justiça, assumi com uma grande turma de colegas da universidade aqui, acho que era o que estava mais avançado, faltava um semestre para me formar, e aí, sei lá, para mim, por graça divina, mas o pessoal na época achava que eu fui o azarado. Eu fui o único de todos que foram chamados que foi colocado para trabalhar no balcão. Tá? Na época a gente tinha balcão, processo físico, isso não faz muito tempo que tinha processo físico, eu até ia lá pegar o Navarro para mostrar para vocês. Mas vim parar no balcão, e tinha gente que chegou, não, porque eu estou no 8º semestre, estou no 9º semestre, eu vou trabalhar com o juiz, eu vou assessorar o juiz. Chegou com as unhas desse tamanho já. Isso há 30 anos atrás. Eu fui para o balcão e todo mundo dizia, que azar, né? Tu vai ficar no balcão, vai atender gente. Olha, foi onde eu mais aprendi na minha vida, em 6 meses no balcão, vendo decisão de juiz, entendendo o que acontecia no processo, entendendo o que o advogado peticionava, entendendo de relação humana, vendo a parte vir e contar para a gente o que tinha acontecido, qual era o problema dela. Foi a parte, em toda a minha história na justiça, eu acho que eu mais aprendi aqui dentro. E era um serviço que todo mundo, para mim, erroneamente, mas todo mundo menosprezava. O pessoal achava que era o trabalho menos importante. Isso vai acontecer, provavelmente com muitos de vocês aqui dentro. Talvez vão chegar nos setores em que estão lotados e não vão cair fazendo exatamente tudo aquilo que sempre sonharam. Mas eu fiquei no balcão, fiquei 6 meses no balcão, entrou um juiz substituto novo, graças a Deus não era o Matiello, porque eu ia ter que trabalhar muito, mas aí disseram para mim, nós vamos botar alguém para ajudar ele. E eu, na época, não tinha nem ideia do que era ajudar o juiz. Aí me contaram depois, vieram os funcionários antes, estão pensando em ti, isso aqui, tá, eu ajudo, o que precisa eu ajudo. Aí me chamaram, era para ser assessor do juiz, fui ser assessor do juiz, trabalhei 1 ano de assessor direto do juiz, teve o concurso da justiça, às vezes o cara que é ruim tem que ter sorte, né? Aí fez o concurso, tive o concurso da justiça, eu vou fazer, eu nunca quis ser juiz federal, podem gravar, nunca quis, eu sempre quis ser juiz estadual, não tem problema, não era a matéria que eu gostava, não fiz a justiça estadual porque na época tinha idade mínima, só vou fazer a justiça federal para ver qual é que é, vamos ver como é que eu vou nesse concurso. Dei azar de passar na primeira fase, bom, agora eu estou na obrigação, agora que ficou menos gente eu vou ter que começar a estudar, fui estudando, passei no concurso, fui aprovado com 23 anos, tá? Tomei posse, não, fui aprovado com 22. Eu tomei posse com 23, dia 8 de maio de 95. Naquela época podia, tá? Naquela época não tinha o tempo mínimo de estágio de prática jurídica de 3 anos. Isso é uma prova viva de que tem que ter esse tempo mínimo mesmo. Ninguém pode ser juiz com 23 anos. Na época eu duvidava, eu achava que podia, mas é uma diferença bárbara. Mas o que eu quero dizer para vocês? Eu nunca me contentei em fazer só o que me davam para fazer. Tá, eu era o balcão, eu era o atendente do balcão. Mas eu não ficava... Na época, o nosso trabalho aqui era do balcão, principalmente o balcão abria da 1 às 6 da tarde, ainda é o horário nosso de balcão. Mas eu não ficava atendendo o balcão e sobrou o tempo, eu vou só tomar café, eu vou não sei o quê. Eu estava ali mexendo em processo, vou ver... Hoje são matérias diferentes, mas vou ver esse assunto aqui, o que está bombando, o pessoal está dizendo que está todo mundo entrando com esse tipo de ação. Vou ver qual é a decisão que a juíza, hoje já desembargadora, aposentada, está dando. Vou ver por que ela está fundamentando assim, o que ela está dizendo. Vou atrás de informação. E isso é o que a gente precisa de vocês. Tá? A gente precisa que vocês tenham... Eu não sei se o termo técnico é proatividade, mas a gente precisa que vocês peguem no trabalho de vocês e não pensando na gente. Vocês não são mais estagiários. No nosso tempo de estagiário, a Ana não pegou esse tempo, mas
Mas ela ouviu falar depois que ela era muito mais nova que nós. No nosso tempo de estagiário, o pessoal dizia que estagiário servia, talvez alguns de vocês já tenham ouvido aí, que era, quando era só processo físico, que era para ficar levando petição no fórum, né, para bater perna de fora em fora, de balcão em balcão, esfregar a barriga no balcão, entregando petição, para ser o culpado universal, que sempre a culpa é do estagiário. Esses dias me contaram que aí tem a expressão do escragiário. E eu me lembro claramente, foi em 2000 que tu chegou lá em Canoas, né? Aí começou a derrocada da minha vida. Aí, na época que o Matiello foi lá, acho que foi quando estava começando os estágios, né? Até lá nós não tinha estágio, se não me engano. Tinha... Cara, eu acho que não tinha estágio. Começou o estágio na Justiça foi nessa época. Então, 99, porque em 98 aqui em Porto Alegre eu não tinha. Bom, mas de qualquer forma, quando foi se implantar o sistema de estágio em Canoas, eu fundei a subseção de Canoas, em 99, e eu me lembro que chegaram os estagiários, o pessoal e os servidores, tudo babando, né? Não adianta, todo mundo, às vezes não parece, mas todo mundo é ser humano, tá? Até prova em contrário. E os servidores, tudo desesperado. Agora vai vir mais 3 estagiários aqui, nós vamos botar eles a fazer todo o serviço que a gente não quer, todo o serviço ruim vai ser para o estagiário, e nós vamos conseguir fazer só o filé. Nós vamos deixar o osso para eles roerem e nós vamos fazer o filé. E a primeira coisa que eu disse para o pessoal na época foi, olha, eu aceito receber estagiário, não tem problema nenhum. Pasmem, na época, toda novidade tem resistência. Né? Na época tinha gente que não queria estagiário. Mesmo assim. Bom, na época que teve concurso para juiz, tem juiz que disse que não queria juiz para trabalhar junto. Hoje em dia eu não sei se eles não estavam certos, mas às vezes é difícil trabalhar com outro juiz, né? Mas é o sistema de trabalho nosso. Mas eu chamei o pessoal da secretaria e disse, olha, nós vamos aceitar estagiário, mas não é para ser mão de obra barata. Vai ter que trabalhar? Óbvio que vai trabalhar. Agora, se é para botar o estagiário aqui, para, na época, ficar perfurando folhinha de petição, junta no processo, grampeia e bota número, se é só para isso, eu não preciso estagiário. Não adianta nada. O estágio tem que servir para as duas coisas. Claro que eu preciso que os estagiários me ajudem a trabalhar. Todo mundo está lá para ajudar. Se não precisasse do estagiário, nós não ia só porque a gente é republicano, né, doutor Matiello? Nós não ia resolver, vamos abrir estágio para ensinar essa galera, para eles virem aqui sugar da gente. Não existe só sugar no trabalho. Tem que dar alguma coisa em troca. Mas a nossa ideia era, eles vão trabalhar, eles vão perfurar folha? Vão perfurar folha, vão grampear, vão numerar, mas eles vão conseguir tirar coisas daqui de dentro. Eles vão aprender, eles vão se formar enquanto pessoas, enquanto profissionais. E isso é o que a gente precisa hoje de vocês aqui dentro. Tá? A gente não tem mais. Na minha vara ainda tinha até mês passado, mas não tem mais folha para perfurar. Tá? Grampeador eu ainda uso, mas é que eu sou muito antigo mesmo. Numerar folha não, o processo eletrônico às vezes eu realmente não resisto e imprimo o que está lá na tela para conseguir ler direitinho, mas isso é mania de velho. Tá? Vocês vão chegar lá, eu achava que eu não ia chegar na idade de vocês, mas vocês vão chegar lá, podem ter certeza. Infelizmente a gente chega, e mais cedo do que a gente pensa. E a gente precisa que vocês façam o trabalho de vocês, mas que vocês tenham ânsia de conhecer. Tá? Para não iludir vocês, eu vou dizer que a minha vara não vai receber nenhum estagiário novo. Deve ser mentira, eu acho que alguém vai parar para lá, mas eu não vou dizer a vara para o coitado não se deprimir agora e não ter todo final de semana para ligar segunda-feira e dizer. Mas na hora, no início ele se apavora. Pô, não precisava dizer o número agora, ó. Mas assim, ó, pessoal, o que a gente precisa mesmo de vocês? É que vocês queiram mais. O nosso plano, eu estava conversando com o pessoal dos estágios. Porque tem muita gente, nada contra, tá? Eu também sempre queria isso. Tem muita gente que quer gabinete. Eu só quero isso se for para ser gabinete, tá? Primeira coisa, você não pensa que gabinete é essa 8ª maravilha do mundo. Até porque nem todo juiz é gente boa e camarada que nem nós dois, tá? Tem muito cara que vocês vão trabalhar do ladinho ali, ó, e vocês vão em 2 dias vão dizer, pai, eu não quero uma gabinete, eu quero o balcão, que é o que está mais longe da figura. Tá? Não se surpreenda se não acontecer isso com vocês. Mas assim, ó, gabinete, todo mundo pode trabalhar assim, mas tem que ter um mínimo de capacidade vocês todos têm, e de vontade de trabalhar no gabinete. Por que eu digo isso para vocês? Porque todos, eu não sei se é 1 ou se é 2, que vão ter o azar de segunda-feira chegar lá. Já não vão ouvir porque vão ouvir aqui. Tá? Mas eu dizia para eles quando chegavam lá para os meus estagiários, ó, o nosso plano ideal de trabalho, nós temos 4 vagas de estágio na vara, todo mundo começa. Não adianta gostar ou não gostar, vai começar lá no balcão. Vai começar hoje, o balcão não é mais pegar processo, não é fazer serviço pesado, mas vai começar
Hoje o balcão não ter setor específico na vara, vai lidar com o processo de instrução e vai lidar com o processo de execução, de cumprimento de sentença. E aí depende de cada um querer fazer. O estagiário que quer trabalhar, que quer angariar mais conhecimento, tem espaço. O espaço de cada um começa desse tamanho aqui. Aí cada um pode fazer ele virar isto, ou pode fazer virar isso. Tá? O nosso estagiário na vara, em termos ideais, ele começa no balcão, ele passa pelo setor de instrução, ele passa pelo setor de execução, para aprender todos esses procedimentos, para aprender o que acontece, aprender na instrução. É um saco a instrução, manda só citar a parte. Não, é onde vai aprender, por exemplo, produção probatória. Por que é importante produzir uma prova? Aí ele vai aprender a matéria jurídica mesmo, que é o que vai importar na hora da decisão, da sentença. Tá? Ele vai passar na execução e ele não vai morrer, mas ele vai acabar o estágio dele no gabinete. Por que eu vim falar para vocês e me escolheram? Deve ter sido no quarto surto que eu tive no mês passado só, olhando e pensando no que se faz hoje em dia aqui na Justiça. Porque, às vezes, para vir para o gabinete, a gente precisa que a pessoa... Primeiro, a gente precisa que a pessoa possa vir para o gabinete. E confesso para vocês, tem gente que a gente pega, e aí é por questão pessoal, não é nem falta de capacidade, eu acho, é por acomodação, por não ver que pode fazer um pouco a mais por si. Não por nós, vocês vão ficar, tomara que vocês fiquem os 2 anos do estágio aqui dentro. Muitos não ficam, vão embora, trocam. Mas para que vocês saiam daqui após 2 anos com uma formação maior, sabendo matérias, tá? Sabendo as questões da Justiça Federal e sendo profissionais. Então, a gente precisa que a pessoa tenha a condição jurídica de vir para o gabinete. Ninguém precisa ser uma sumidade para ir trabalhar no gabinete e nem juiz precisa ser uma sumidade para ser juiz. Não é só uma sumidade jurídica que vai fazer você ser juiz. Não é o direito que é o mais importante só no judiciário. Vocês têm que ter uma série de capacidades. E a gente precisa que vocês queiram, que vocês façam mais. Tá? Por que me deu um quarto surto? Porque eu me lembrei um dia, eu não vou falar do tu está fazendo o que aí, tá? Não te preocupa. Eu me lembrei da primeira seleção de estágio que eu e o Matiello fizemos em Canoas. Foi em 2000 ainda, né? Daquelas famigeradas perguntas. 2001, doutor Matiello, nós fazíamos o policial bom e o policial ruim, tá? A seleção era só com entrevista. Nós entrevistamos, acho que 60 pessoas em 2 dias, né? Quase surtamos naquela sala de aula. Era de 5 em 5 minutos, entrava uma pessoa e nós... Eu era o policial bom que eu só perguntava da vida. Disse, o que tu faz, onde é que tu estuda, o que tu quer da vida, e ele ficava fazendo pergunta jurídica. A grande pergunta dele era Polícia Federal, Justiça Federal e Receita Federal. É tudo a mesma coisa ou é diferente? Tinha gente que ficava pensando e não sabia nem se era diferente. Eu não sei dizer para vocês o que é cada coisa, mas eu sei que é diferente. Tá? E tinha gente que ficava pensando. Mas nós fizemos essa seleção e selecionamos 5 pessoas. 2001, tá? Olha, acho que... tem gente aqui que não estava nascendo ainda. Mas 2001, desses 5 que nós selecionamos, 2 hoje são servidores aqui da Justiça Federal. Uma é chefe de um escritório jurídico trabalhista, chefe de um setor que, pelo que me disseram da última vez, tem 20 advogados. Ela é a chefe dos 20 advogados. Numa outra seleção que a gente fez logo depois, também tem outros 2 estagiários que são hoje chefes de um dos maiores, aliás, do maior escritório de direito previdenciário aqui do Estado. Dizem, eu não acredito, mas também não duvido, dizem que tem quase 100 advogados trabalhando lá. E simplesmente é a chefona. E não chegou lá pelos belos olhos, até porque não tem belos olhos. Tá? Chegou lá porque correu atrás, ralou muito. Ralou e queria trabalhar, queria fazer as coisas e ir além. Tá? Então, a gente precisa de vocês, não se deem por satisfeitos. Não é feio, ninguém precisa pedir trabalho. Ninguém precisa pedir trabalho, ninguém precisa pedir nada. Mas se derem alguma coisa para vocês, olhem com os olhos atentos. Não façam aquilo. A gente tem aqui, todo dia tem. E assim, tem servidor que faz isso. Tem juiz que faz isso. Tem promotor, procurador da República que faz isso. Mas vocês estão ali, você tem 4 horas por dia. Você tem 4 horas por dia. Se eu perder meu tempo assistindo um jogo de futebol no meio da tarde, eu estou ferrado. Eu faço isso às vezes, tá? Mas eu estou ferrado porque ninguém faz o meu trabalho. Então, eu tenho que fazer de noite, tenho que fazer no final de semana, e por incrível que pareça, eu sou o idiota que faz isso. No final de semana, no sábado, tá? Hoje era 8 da manhã, eu estava por aqui para fazer essas coisas. Vocês têm 4 horas por dia para trabalhar e para aprender. Então, se o doutor diz para vocês, olha, isso aqui é só tu fazer tal coisa, bota esse despachinho aqui.
Tentem olhar um pouquinho a mais. Vamos ver o que é esse despacho, o que é esse processo. Por que aquele fez diferente? Por que são 19 despachos iguais e aqui o doutor mandou botar mais esta frase? Tentem entender e questionar. A gente não fica bravo de ser questionado, tá? Se questionar todo dia, toda hora, pode até ser que alguém fique, mas a gente não fica bravo de ser questionado. Vocês têm que tentar usar isso em favor de vocês e para ser bons profissionais. Eu tive um estagiário agora, já foi desligado, não tem problema nenhum, saiu por mérito próprio, mas que o cara ficava vendo YouTube no meio das 4 horas dele. Se quer ver o YouTube, vê, mas não me tira para palhaço. Eu sei, o cara está sentado numa sala que nem essa aqui de vocês e a mesa dele é aqui, virada para lá e meu gabinete é lá. Mas eu acho que o juiz não vai ver que eu estou assistindo o YouTube, né? Não, o juiz está lá vendo, tomando café, vai no banheiro, volta, passa assim na sala, tem um YouTube aberto lá. O cara não vai ver isso. Gente, isso é comportamento, isso é profissionalismo. A gente está aqui, vocês não estão aqui para ser escravos, nenhum de nós está aqui para ser escravo. Mas a gente tem que se comportar como profissional. Isso é um aprendizado para a vida profissional de todos vocês. Para aqueles, tomara que todos vocês resolvam ficar na justiça e consigam ficar na justiça, né, fazendo concursos para juiz, para servidor. Mas vocês têm que aprender a ser profissionais. E isso é o que o estágio serve também. Serve para conquistar vocês, trazer vocês para a Justiça Federal? Serve, mas serve para formar, não só na parte de direito, como na parte de profissional. Então vão atrás, não se limitem àquele manualzinho que vão dar para vocês. De, por exemplo, chegar na sala de audiência, os meus estagiários fazem audiência comigo. Eles pilotam o computador. Computador, impressora, tudo com eles. Para não chegar na sala de audiência e mandar imprimir um negócio, e o negócio não imprime, e olhar para o juiz e perguntar assim, a impressora está ligada? E se dá o azar de se o juiz sou eu pegar e dizer, se tu ligou, está ligada. Porque é tu que trabalha nisso. Né? Então, vocês têm que ter vontade de fazer as coisas. Tem que ter proatividade, tem que tentar ir resolver as coisas. Você tem que pegar e olhar, pô, eu estou vendo que aquele computador não funciona. Eu podia contar para o pessoal que não está funcionando, né? Mas não é minha função. Eu tenho que trabalhar nesse meu computador aqui. E aí o cara fica quieto. Você tem que ter senso de coletividade no ambiente de trabalho. Isso não é na Justiça Federal, em qualquer lugar. Negou, vocês vão ficar aqui em 2 meses, encher um saco do juiz e vão embora, ó, tchau, estou indo embora. Pai, não aguento mais aquele cara, ainda bem que eu não dependo do estágio para viver. Vou tentar um emprego. E vão conseguir um emprego. Mas se vocês não forem profissionais, no emprego, rapidinho, carteira assinada foi para o saco. Se não for profissional e não se dedicar, ainda mais do jeito que está o mercado de trabalho, olha, no nosso tempo era fácil os incompetentes assim pegar emprego. Hoje, não pega mais. Se vocês não tiverem qualificação, não tiverem dedicação, não adianta, vai passar. Quando vocês vêm, eu tenho inclusive parentes que estão em situação, estão formados em direito, formado em direito, aí está fazendo o que da vida? Não estou fazendo, estou tentando fazer. Claro que o mercado está difícil, está muito competitivo. Concurso hoje, então, é um negócio de outro mundo. Ainda bem que a gente fez na época certa. Hoje é um negócio tão profissional que vocês têm gravação. Bom, há 15 anos atrás tinha a gravação das provas. Eu imagino o que rola hoje em dia já. Então, bom, fora os remédios. Mas vocês têm que ser capacitados, vocês têm que se esforçar. A nossa ideia é que vocês nos deem um retorno. Claro, vocês vão nos ajudar trabalhando. Mas vocês têm que se ajudar. Vocês têm que se ajudar se capacitando. Tá? A gente tem vários exemplos. Tem esses pessoal que deram azar de ser nossos estagiários lá. A gente tem estagiário aqui da Justiça que hoje é juiz, tá? É juiz de turma. Nós temos gente que é promotor. Agora, nenhum deles caiu do céu para eles. E nenhum deles é nenhuma sumidade jurídica. Não existe isso de gênio. Tá? O que existe é dedicação. Vocês têm que transpirar e fazer por vocês. Vocês não vão... Os coitados que estiverem na 20ª não vão trabalhar para mim ou por mim. Não se preocupe, a coitada... então tá. Não, ela vai ser bem tratada depois. Mas assim, vocês não vão trabalhar por nós. Vocês vão nos ajudar. Mas vocês têm que trabalhar por vocês. Porque eu estou garantido, negão. Eu vou ficar ali, mais, 30 anos até eu conseguir me aposentar, se ainda tiver aposentadoria, quando eu for sair daqui. Mas a minha vida, mal ou bem, está estabelecida. Eu tenho uma estabilidade de vida. Quem está correndo atrás são vocês. E às vezes a gente não nota isso. Às vezes a gente fica ali dentro e fica olhando. Vou fazer essas 22 citações que a Juliana mandou fazer hoje. Vamos para o cafezinho. Olha esse WhatsApp aqui agora. Ainda bem, não é o gemidão, o cara fica lá. Né?
Pá, aí chega o doutor, ou o tab out ali para mudar a tela. Pelo amor de Deus, macaco velho a gente já conhece também, a gente sabe. Algumas das manhas a gente sabe. E não é problema nenhum. Quem está sendo mais prejudicado nisso não somos nós. São vocês. Daqui a algum tempo, isso vai cobrar a fatura. Quem não se dedicar, quem não tentar se especializar e se aprofundar no direito, no conhecimento, não vai adiante, infelizmente. Eu acho que vocês não estão aqui para passar 2 meses ou para ter uma rendinha por 2 anos. Vocês estão porque vocês querem. Talvez ter essa renda por 2 anos, é bom, pô, dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a comprar, né? Mas aqui, ó, vocês querem ficar 2 anos aqui e vocês certamente querem, ninguém aqui quer morrer estagiário. Vocês querem outras coisas da vida de vocês. Talvez até saber que pode acontecer que direito não é o chão de vocês, que não é o que vocês querem. Pode acontecer. Agora, vocês querem sair daqui melhor formados. Vocês têm que ser os profissionais melhor formados, mais conscientes do que as coisas fazem, do que vocês podem fazer. Para isso a gente precisa de dedicação e postura. E postura não é vocês virem trabalhar de terno todo dia, ou as meninas de vestidinho longo e não sei o quê. Postura é postura profissional. A roupa, o cabelo, o que vocês fazem, não interessa. Tá? O que interessa é como vocês trabalham, o que vocês querem trabalhar. Eu costumava dizer... Oi? Esse eu ia perguntar se eu podia contar. Pô, então já tu viu que eu estou autorizado. Tá. Ó, essa não foi comigo. Mas vocês querem uma ideia de postura? Vocês dizem que não conhecem. Bom, para vocês não dizerem que é só hoje em dia. Claro que eu estava de férias, porque só acontecia os para-raio lá quando o doutor estava sozinho na vara, né? Nós tivemos um caso lá em Canoas, nas minhas férias. Era estagiário, né? Aquele querido, né? Uau, ele não posso dar o nome, porque ele já saiu, Fernando. Era estagiário ou era funcionário? Era estagiário. O cara brigou com as gurias da vara, e sei lá por que surtou. Hoje em dia é moderno, os caras andam com as calças aqui, né, bermudão, as cuecas tudo de fora. Naquela época, não. Cara, faz 20 anos. O cara resolveu que ia ficar mostrando as cuecas para a mulherada no meio da secretaria. Só de birra, enlouqueceu, coitado do guri. Pelo amor de Deus, não dá, né? Hoje em dia dá, vocês vão dizer que o cara é moderno, que sai todo mundo andando na rua aí, beleza, mas é outra moda. Isso foi há 20 anos. Agora foi esse ano ainda. Não vou dizer o andar, porque eu vou identificar, mas foi esse ano nesse prédio. Mas algum de vocês deve conhecer e vai saber quem foi. Também não dá para o cara ter Instagram e ficar fazendo check-in na Justiça Federal, ou no Facebook, tá online no Facebook, trabalhando na 20ª vara, né? Lá na vara lá do Lucarelli, que vive reclamando que tem um monte de serviço, que não consegue dar conta do serviço e o quê. E aí o amigo chama no Face, acho que não... Não, o Face quiser postar também, se for o caso. No Insta eu não conheço, porque é muito moderno para mim, mas só minhas filhas que usam. Mas... Aí bota no Insta, e aí, tá fazendo o quê aí? Como sempre aqui na Justiça, né? Nada. Não tem nada para fazer. A figura estagiário, estagiária, não vou dar o gênero para não identificarem mais, postou isso. Resultado, conseguiu, né? Foi desligado, né? Conseguiu ser desligado, porque pegou e disse para todo mundo que ninguém... O pessoal, mesmo que vocês trabalhem um monte, se acostumem, em serviço público, tem muita gente ruim. Tem muita gente ruim, mas no privado também tem, tá? E por mais que vocês façam, vão sempre dizer que é uma mamata e que não tem nada para fazer. E ela conseguiu dizer para o pessoal que realmente não tem nada para fazer. E tinha. Eu até acho que não tinha tanto assim, mas tinha. Tinha alguma coisa para fazer, tinha. Ou se não tem nada para fazer, bate lá na porta. Ô, doutor, precisa que eu faça alguma coisa? Eu posso fazer tal coisa? Assim, conta até 3, tenta. Às vezes é difícil, mas tenta dar uma raciocinada, né? E não faz um negócio desse. Pelo amor de Deus, como é que vocês vão postar numa rede social? Eu estou aqui, não estou fazendo nada aqui, porque não tem nada para fazer aqui. É o que eu faço todos os dias aqui, nada. Ou menos faz isso conscientemente, depois se te chamarem para te dar um xixi, ou para te dizer que vai ser desligado ou desligada, não diz assim, mas eu queria tanto ficar, eu gosto tanto daqui.
Eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Não pode. Outra coisa, processo sigiloso. Vai ser mais em vara crime, mas existem outros processos. Eu mesmo tenho alguns processos que têm atribuído segredo de justiça. Por quê? O nosso segredo de justiça varia os níveis, conforme quem pode acessar o processo, tá? Conforme o grau de segredo. Segredo, se contar para 3, já não é segredo. Mas no processo é segredo. O mínimo que a gente tem é o seguinte: o processo que só as partes têm acesso. Se qualquer um de vocês acessar um processo na minha vara, o processo normal, uma vara previdenciária, tá? Não tem segredo de justiça de regra, vocês vão conseguir olhar as peças, vão conseguir olhar os despachos, sem problema nenhum. Se tiver segredo, não. Se tiver segredo, vai escalonando, só as partes têm acesso, tem que fornecer uma chave de acesso, lá um código do documento, para acessar. E assim, ó, esperto, a esperteza do mundo não nasceu com a geração de vocês. A esperteza no mundo existe desde que criaram o ser humano. E não vai faltar o esperto que vai dar um migué para vocês no telefone, ao vivo, vai vir pedir número de processo. Ah, imprime para mim aí o documento tal. Ou me diz o que fala. Você tem que ver se o processo não é sigiloso. Por exemplo, na audiência, realmente, vai assistir a audiência, que é o processo, que é acesso ao processo. Gente, tem processo de operação criminal aqui. Tem gente, vocês devem estar na mesma história de todo mundo. Todo mundo quer ir para a vara criminal. Todo mundo quer trabalhar no crime. Né? Fora o gabinete, mas aí já querem crime. Nosso tempo todo mundo queria crime. Então ninguém vai ter estágio, porque não existe só crime aqui dentro. Nós não temos como atender todos só no crime. E nem só no crime está a felicidade, tá? Dá para ser feliz nas outras varas também. Nós já fomos juízes de crime também. Só que no crime tem operação sigilosa. Tem operação de pedofilia, de pornografia infantil. E vocês já imaginaram, vocês sem querer, óbvio que é sem querer, mas vocês caírem num conto desse e fornecerem um dado que alguém consegue descobrir o que vai acontecer no processo. E isso consegue acontecer. Então, assim, ó, perguntem. Por isso que eu digo, perguntar não é problema nenhum. Nenhum diretor, nenhum supervisor de setor, nenhum colega vai ficar furioso com vocês, vai ficar bravo, ainda mais no início do estágio. Até vocês se situarem, terem noção disso. Perguntem se vocês podem fornecer. Perguntem se este dado vocês podem dar, se vocês podem atender assim. Também, se ficar brabo, o azar dele. Vocês estão lá para perguntar. Tá? Vocês têm que... É melhor que vocês perguntem para mim se podem dar uma informação no processo e eu saber que vocês não deram uma informação que vocês não podiam passar, do que correr o risco de estar feita a bobagem aí, estar na mídia, né? Ou vazar uma operação sigilosa. Então, vocês têm que ter essa... Pensem sempre além. Tá? Para evitar isso, é só vocês pensarem além. Ah, me pediu para olhar o processo. Quer que eu abra? Ou, por exemplo, isso acontece direto em audiência. O advogado pedir, e sem maldade nenhuma, mas só porque é mais prático. Pedir para que, abre com o teu login aqui para mim, o computador, para eu olhar o processo. Gente, login é a assinatura de vocês. Se acessar com o login dele, qualquer coisa que acontecer naquele computador, foi ele que fez. E às vezes a gente pega e faz isso e deixa aberto assim, vai tomar um café, vai atender outra pessoa, vai fazer alguma coisa. Vocês têm que pensar um pouquinho além do que o normal que está no nosso rol de relacionamentos. E assim, e pensar maldade às vezes não faz mal, tá? Podem presumir um pouquinho, às vezes, que tenha um certo grau. Porque, infelizmente, é do ser humano. Processo sigiloso, olha, meus colegas do crime, se dá um problema de processo sigiloso, meu Deus do céu, acho que eles surtam, né? No mínimo, um se joga. Tem um que eu conheço que se joga do quarto andar. Eu tenho certeza. Eu acho que tem os outros dois, um vai subir na mesa louco, e o outro é uma dúvida, porque... Mas vocês têm que pensar nisso. Tá? Vocês não podem fazer... Imagina vocês matarem uma operação, a polícia trabalhando 3 meses, 6 meses, 1 ano em cima de uma operação e às vezes uma coisa assim vaza. Tá? Tem que ter responsabilidade. Lavagem, pornografia infantil, todo esse mundo cão aí, o mundo cão federal, a gente tem também. Tá? E a gente tem e acontece. Né? Quer ver outra coisa que vocês não podem ficar dizendo? Isso acontece na vara previdenciária, no juizado. Qual é o nosso filé lá? A gente é o Silvio Santos quando chega em maio, né? Quem quer dinheiro? Chega os precatórios para nós, aquele desespero, todo mundo quer receber dinheiro. E aí começa a ligar a gente, vai perguntar do dinheiro. Vem cá, ligou o cara dizendo que é o Fábio Machello.
Como é que eu vou dizer, oi, seu Fábio Machello, sim, o senhor tem 200 mil reais, é só o senhor ir na caixa sacar a conta tal. E se não é o Fábio Machello? E se a ex-mulher do Fábio Machello, ele não é separado, mas é que o pior inimigo é ex-mulher ou ex-marido, né? A única coisa pior que marido, que é a esposa, é o ex-marido, a ex-esposa. Ligou a ex-esposa do Machello e descobriu que ele tem 200 mil. Porque ninguém tomou cuidado, você não pode dar uma informação dessa por telefone. Minha filha, que eu estou precisando de dinheiro, porque eu tenho 3 filhos, porque eu não sei o quê. A conversa vai vir. A conversa vai chegar em vocês, vão tentar comover vocês, tá? Mas tem coisas que a gente tem que pensar na consequência. Eu não posso informar isso pelo telefone. A senhora vem aqui, ou a senhora acessa o processo, se o senhor é o doutor Fábio Machello e é dono do processo, o senhor acessa o processo que está lá o valor que o senhor vai receber. Seu valor já está disponível, eu não sei qual é o valor. O senhor vai se informar. Ou o senhor vem aqui. Aí vem aqui sim, a gente identifica. Carteirinha aí, quem é o senhor? Tá, é assim. Parabéns, o senhor tem 200 mil. Agora, você não pode dizer isso por telefone. E isso, olha, essa ligação perguntando de valor, pode me dizer o valor? Não, eu não posso lhe dizer o valor. Por telefone ninguém consegue. Talvez mãe consiga identificar filho. Mas vocês, no telefone, na secretaria da VAR, não vão conseguir saber quem é aquela pessoa que está falando com vocês. Então, essa informação vocês também não podem dar. Tem que ter cuidado. Tá? Se vocês forem fazer audiência comigo, por favor, liguem o computador. Liguem a impressora. Tá? E outra coisa, vejam se tem folha na impressora. Porque isso faz parte do trabalho. Eu tenho que planejar as coisas para que tudo dê certo. Não adianta eu querer fazer um café e não ver se eu tenho água na cafeteira. Tem que planejar tudo. Fora isso, se vocês precisarem, relotação, a gente está sempre aberto lá. A 20ª vara, eu já avisei a direção do fórum, a gente aceita vagas extras. Tá? Não tem problema nenhum. Todo mundo, tirando ali na terceira turma, né? Tirando a terceira turma, juízo A ou B, senhor. Terceira turma, juízo C, todo mundo aí é pior que nós dois. É mais chato, é mais insuportável, tá? Então, se vocês não se derem bem em algum lugar, passem lá e peçam. Mas claro, já tem que fazer a tua propaganda. Mas primeiro vão na 20ª, que é melhor, tá? Vocês peçam para ser relotados lá. Não, mas assim, realmente, vocês não vão pedir, eles não pedem. Mas assim, o que é importante para vocês, que é só o que eu queria realmente pedir para vocês, valorizem o estágio de vocês, por vocês, tá? Pensem, às vezes a gente se engana, a gente é a pior pessoa com a gente mesmo. Às vezes a gente se engana e fica ali, eu estou enganando eles tudo, olha que eles acham que eu venho aqui trabalhar, eu venho aqui, dou um migué, o Cauã, não sei o quê, tchau, fui. Beleza, nós vamos ficar aqui, mas vocês vão passar. E pior que vocês passarem e a gente não lembrar de vocês como uma referência boa, é vocês não serem uma referência no futuro para vocês. Vocês não conseguirem uma colocação, terem uma dificuldade no trabalho por falta de postura, por falta de conhecimento. Suguem tudo que vocês possam sugar da Justiça Federal, peguem conhecimento, peguem informação profissional, tá? Peguem contato, vocês vão fazer contato pessoal, gente. Vocês vão conhecer advogado, vocês vão conhecer promotor, vocês vão conhecer gente. Daqui a pouco vocês até casam aqui dentro. Tá? Vocês vão conhecer gente. Como é que você acha, por exemplo, que as nossas estagiárias, essas viraram chefes de escritório? Elas conheceram os advogados, que não sei o que. Não, foi casando, óbvio, né? Elas conheceram o chefe de escritórios, conheceram advogados da época, uma hora os caras convidaram elas, depois de saíram. Vocês não querem trabalhar aqui? Vou começar aqui aos pouquinhos. E as pessoas foram crescendo. Tá? Vocês têm que pensar em vocês, em crescer. Agora, para vocês crescerem, vocês têm que nos ajudar também. Vocês têm que se dedicar um pouco, têm que levar a sério. É aquela mamata, é 4 horas, é para o serviço público, né? Tem 2 horas de desconto quando tem prova, dá para arrumar tudo quando não tem alguma cadeira de tarde, a gente compensa realmente, a gente faz todo o acerto que for possível, a coisa está feia, a gente não pode abrir mão de estagiário, tá? A gente está sujeito, inclusive, a ser abusado. Vocês chegam lá e dizem, eu quero só 3 vezes por semana. Pode ser, tem gente que vai aceitar, tá? Se for estagiário bom, agora você tem que ser bom. O cara tem que ter cacife para se bancar. Porque se for ruim, não vai ficar, não vai adiantar. Então, pensem em vocês. Pensem aonde vocês querem estar daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos já dá, talvez, mas daqui a 10 anos, nem que seja. Se vocês não querem, daqui a pouco até estar aqui. Talvez eu esteja de bengalinha ali atrás, olhando. Provavelmente ainda vou estar aqui, não vou ter me livrado disso. Mas vocês têm que pensar em vocês. É dedicação. Tá? O que a gente precisa aqui não é inspiração. Inspiração faz parte, mas a gente precisa muito de transpiração.
Vocês têm que tentar fazer algo por vocês. E se der para fazer algo por nós, melhor. Tá? A gente agradece, a casa agradece também. Não leve muito a sério, porque era para ser bem pior o xixi, tá? É que eu fiquei intimidado como a Ana Paula e o Matielo vieram juntos. E como vocês ainda não fizeram nenhuma bobagem comigo, porque eu sou baixinho, mas sou brabo, tá? É quase um pincher, assim, ó. Quando me deixa brabo, olha. Tá? Vocês não fizeram nada comigo ainda, então vocês não vão ver essa experiência. Meus estagiários não tiveram essa experiência ainda também. Tomara que não tenham. E a grande agraciada que vai ter a oportunidade de trabalhar conosco a partir da segunda-feira também não vai ter. Eu espero e eu confio que vocês vão dar conta do recado. Tá? Qualquer coisa fora isso, sem relotação, gabinete da 20ª Vara está sempre aberto. Tá? A minha porta está sempre aberta mesmo. Quiserem conversar, não sendo para me contar segredo ou perguntar o que faz da vida, tá? Ou do casamento, está sempre aberto. Fora isso, dica profissional, dica pessoal que quiserem. Dica de livro, já não adianta me pedir, que eu sou muito antigo. Tá? Os meus livros não existem mais para vocês. Eu nem sei se ainda existe livro hoje em dia. Meu livro é livro de papel. Tá? E estou sempre à disposição de vocês. Boa sorte aqui dentro. E façam por vocês. Tá? Tomara que daqui a 2 anos a enorme maioria de vocês ainda esteja aqui dentro. E não vão nessa pilha aí que gabinete é a 8ª maravilha do mundo, que não é tudo isso. É bom, mas existem outras maravilhas escondidas por aí que vocês ainda não viram. Tá? Boa sorte para todo mundo. Obrigado.